Quando eu tinha, já vou concluir aqui, 9, 8 anos de idade, eu comecei a preocupar, 9 anos, eu comecei a preocupar com a minha mãe. Naquela época, 44, eu pensei, eu falava: Deus, não deixa minha mãe morrer. A gente era crente. Deus, não deixa minha mãe morrer. Eu não falava assim, eu dizia: Deus, não mata minha mãe, porque eu pensava que Deus que matava. Deus, não mata minha mãe. Tinha medo. Com 10 anos de idade, alguém falou para mim: olha, na escola, né, se alguém vê a estrela caindo, era caindo mesmo, e fazer um pedido, na hora é atendido. Criança, saí para fora, fiquei olhando as estrelas. Sei lá, Deus, não mata minha mãe. Fui dormir tranquilo. Minha mãe sofreu um desmaio. Cuidaram dela, tal. E aí, primeiro, quando ela sofreu o primeiro desmaio, eu fui correndo, fiz esse propósito, fui lá para astrologia pura, mas ninguém sabia. Fui olhar para as estrelas, falei que ela caiu, pedi, tranquilo. Pronto, agora ela não morre mais. Eu lembro o dia, era tipo quarta-feira. Naquela época ninguém tinha televisão, então o programa era Zebete, Oswaldo Betil. Mas antes, como nós éramos crentes, não ouvia. Meu pai ouvia 2 programas. Um chamava Projeto Minerva e o outro chamava A Voz do Brasil. E minha mãe estava sentado na casa e a gente rodeado, ali ouvindo elas conversar, confuso. Quem sabe o que é fuso aqui? Ninguém, né? Sabe? Porque ela não era só costureira, ela também pegava e fazia a linha. Então no fuso vai pegando, e ela ali mexendo. E ela vai trabalhando, e o algodão vai destilando, e ela vai fazendo a linha. E naquela linha que ela estava fazendo, ela sempre, qualquer coisa que eu dizia, Senhor, tem misericórdia. Ela falou: Senhor, tem misericórdia. E ela caiu. Quando ela caiu, todo mundo saiu correndo, porque ela tinha 8 filhos e cuidava de 3 netos, né? Meu pai ficou ali e eu fiquei bem do lado dela. E ele falou: não morre nada. Eu falei: quer paz? Os gritos estão enganados, né, Deus? Eu conversando com Deus, eu uma criança. Falei: quer? E a conversa nossa lá? Já vi a estrela caindo, já assinou o contrato. Ela voltou. A gente viu que ela estava fraca, mas eu nem preocupava. Mãe morreu quando? Já fiz o acordo lá? Tá. A gente tinha um sítio, produzia. Chegou a hora da produção da farinha, tirava o polvilho. Vai minha mãe para levar isso e para ir no médico também. Ela estava indo no médico e aproveitava e levava aquilo, mais uns irmãos, para vender. E ela está indo. De repente minha irmã chega chorando: a mãe morreu. Um desespero entrou em casa. E eu estava debaixo de um pé de siriguela. Brincando, fiquei. Falei: morreu o quê, rapaz? Já conversei com as estrelas. A estrela caiu lá, já falei. Acabou. 9 horas, aproximadamente 9 horas. Eu lembro que era 9 horas porque esse horário não tinha como esquecer, o rádio era ligado. Uma voz falou no meu coração: sua mãe morreu. Criança, saí chorando. Acabou. De repente, o corpo chega, um caixão azul, porque ela falou que ia partir. Ela tinha falado tudo o que ela queria, até onde queria ser sepultada, mas é 45 anos. Olhei para o corpo dela, o corpo saiu. Eu vi ela sendo sepultada. Eu vi quando a terra caiu, uma pedra quebrou o caixão, bateu na perna dela. Eu voltei. Cheguei debaixo de um pé de manga, olhei para ele. Eu voltei-me com Deus. Mas ninguém sabia da minha revolta.
Ninguém entendia a minha revolta. Eu estou falando de fé, agora eu chego. Passou o tempo, a família acabou, cada um foi para o seu lado, e eu fui ser um garoto que tinha que lavar minha roupa, que tinha que estudar, que tinha que fazer minha comida, com 10 anos. As pessoas falam de bullying. Bullying é o que a gente sofria, porque você imaginou um garoto com uma camiseta branca uma semana, ele lavando, ele nem passar, não passava, sujo. Eu não gosto de ficar lembrando os nomes, mas 7 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas, eu saía para fora, olhava para o mesmo céu e pelo mesmo lado da estrela, e em pensamento eu falava para Deus: o Senhor é ruim, o Senhor não é bom. Eu vejo mães, mulheres com 60 anos, com a mãe do lado. Fulano tem quase 80 anos, o filho tem 50. O Senhor matou minha mãe. E eu fiz um acordo, eu conversava com Deus. Saí da igreja, conversava toda noite, umas 2 vezes na semana. Eu saía, olhava para as estrelas e ficava falando para Ele. Aceitei Jesus depois de algum tempo. Voltei para a igreja. Fui separado, fui batizado com o Espírito Santo, casei, fui separado do ministério. Passou o tempo, eu apacentando a igreja, numa madrugada, lembro a data, no sofá que agora já tinha, que eu tinha pedido, que eu queria orar no sofá, que eu não estava aguentando mais aqui. Estou no sofá orando, coloquei o braço, e os pensamentos da revolta ainda estavam aqui dentro. E orando pela igreja, não queria, lutando com aqueles pensamentos, mas os pensamentos veio. E aí eu comecei a falar para Deus: o Senhor tirou a minha mãe, mas eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca fui preso, nunca desonrei. E agora eu sou um pastor aqui, estou cuidando da igreja do Senhor. Fugiu, acabou a reverência dentro de mim. Foi um desafogar. E eu já estava falando com Deus as mesmas coisas de criança. E eu falei para o Senhor: agora os outros que o Senhor deixou as mães, aonde eles estão agora? O que eles estão fazendo? O Espírito Santo começou a conversar comigo e perguntou: por que eles não conseguiram como você? Eu respondi na mente: ora, por que eles não estão nem aí para o Senhor? Estão preocupados contigo? Só pode ser isso. Aí o Espírito falou comigo: e como você conseguiu? Sem a mãe, sem ajuda, sem ninguém. E quando ele falou assim: como você conseguiu? Ele me mostrou ele. Naquele dia do pé de manga, fui eu que falei para o irmão Arnaldo para você não fazer aquilo. Naquele acidente que você bateu no poste, que o fio de alta tensão caiu, mas era negativa, que todo mundo pensou que você ia morrer, fui eu. Ele me mostrou ele lá. Aquele dia que você estava naquele lugar, que tinha armado aquela cilada para você, que você não foi, fui eu que te puxei para você não ir. Aquele dia que você pensou que ia acabar a vida, fui eu que estava lá também cuidando de você. E eu comecei a chorar e disse: Senhor, por que tu não me mostraste que era o Senhor? E eu pensava que era a minha esperteza, eu pensava que era a minha habilidade, porque o Senhor não falou. Quanto tempo eu o critiquei, quanto tempo eu questionei. O Senhor diz ao meu coração: porque o propósito era que você chegasse aqui. Fé de saber que é gostoso sofrer para servir a este Deus,
que quando você não tinha nada, quando você não era nada, quando você não podia nada, Ele estava cuidando de você, então você chora por Ele, mas você não para. Você se humilha por Ele, mas você não para. E por que você não para? Não é por causa da igreja. Nós não somos pastores porque amamos a igreja, porque se fosse pelo amor à igreja a gente parava, porque o nosso amor é pequeno. Mas nós amamos ao Senhor da igreja, e como o Senhor da igreja sofreu por todos nós, nós sofremos por Ele. Isso é capacidade de fé. Eu estou dizendo isso hoje porque às vezes eu me coloco a chorar ao Senhor e dizendo: Senhor, Senhor, e o Espírito Santo fala comigo: você não é obrigado, porque Jesus não fez isso obrigado, Ele fez por amar a você.